E olha aqui, ó, ele tá sem perna, cadê? Ih, perdeu. Aqui, ó, aqui ele tá sem perna, ó. Ninguém ligou ainda. E eu não vou ligar porque minha mãe não deixa, né, mãe? Você já ligou para esse jogo, já? Pode falar, confessa. Pois é, hoje nós vamos fazer também aqui um jogo. Vou colocar aí duas imagens e vocês vão me dizer a diferença entre elas, ok? E tudo isso vai estar valendo absolutamente nada. Eu poderia aqui até sortear uma viagem para Disney, mas como todo mundo, ninguém está podendo viajar, não é? Então fica aí para uma outra oportunidade. Vamos lá, valendo! Bom, para ajudar vocês, a imagem à direita do vídeo de vocês pertence a alguém sábio, alguém que viveu com sabedoria, e a imagem à esquerda pertence a alguém tolo, que viveu de maneira insensata durante toda a sua vida. Mais um tempinho para vocês enxergarem as diferenças. Bom pessoal, hoje nós vamos nos assentar novamente com Salomão, à luz de Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 12, e nós vamos falar sobre isso. Há vantagem em viver uma vida sábia, ou nós podemos viver de qualquer maneira que tanto faz. O nosso tema hoje, do nosso A Vida Além do Sol é: aí sim eu vi vantagem. Aí sim eu vi vantagem. Será que há vantagem ou desvantagem em você viver de maneira sábia? No final das contas, isso importa ou não? Fique aí, assista até o final, curta também, compartilhe com outras pessoas, ok? Para a gente aí poder levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Um abraço. Bom, após ser orientado, guiado pela sua sabedoria, para buscar sentido na vida, nas coisas deste mundo, na realidade ao seu redor, Salomão, nós vimos que deu uma de historiador, ele deu uma de filósofo, de cientista, ele experimentou e buscou sentido na vida pelos meios que estavam acessíveis a ele, a sua experiência, aos seus sentidos e a sua razão. E em tudo isso ele foi guiado pela sua sabedoria. E também nós vimos quando ele constrói ali aquela réplica de Jardim do Éden, mas um Jardim do Éden secular, sem Deus, onde ali ele colocou todos os atrativos, ele mesmo construiu, mas nós vimos que havia um grande problema naquele parque de diversões, né, naquele paraíso de Salomão, que na verdade se tornou um inferno existencial, porque tudo aquilo amontoado não trouxe respostas às questões cruciais da vida e não trouxe satisfação ao seu coração. Bom, e agora Salomão vai colocar em xeque, ele vai colocar em experiência a própria sabedoria em si. De um lado ele vai colocar a sabedoria, o viver de modo sábio, ou pelo menos o buscar viver em sabedoria. E do outro lado da balança ele vai colocar a loucura, a insensatez e a tolice. Lembrando que loucura no contexto aqui de Salomão e até no contexto bíblico, significa a pessoa que vive sem freios, sem referenciais morais. A pessoa que vive de acordo com seu próprio coração, sem regras, né? A pessoa totalmente vida louca. A pessoa que não tem nenhum princípio, que não se importa com nenhuma consequência. Ela simplesmente faz o que quer, faz o que o seu coração deseja. Na Bíblia, a tolice é relacionada ao contrário da piedade, de viver de maneira justa, de viver levando Deus em consideração. E lembrando novamente que a expressão debaixo do sol nos orienta e nos guia para entendermos bem a mensagem de Eclesiastes. Salomão muitas vezes no livro narra a sua experiência e as suas conclusões de como ele, como um secularista, um materialista, alguém que não enxerga nenhum aspecto metafísico, só enxerga a realidade ao seu redor que pode ser experimentada pela sua razão e pelos sentidos. Pensar debaixo do sol é pensar deste modo, secularizado, é pensar de maneira materialista, ou seja, o que existe é apenas um material, aquilo que eu posso perceber pelos meus sentidos. É pensar de maneira humanista, o homem buscando por ele mesmo explicações. É pensar sem levar em conta este aspecto do divino, sem levar em conta Deus. Se bem que é até interessante porque de onde vem essa instigação, né? Esta curiosidade? O se preocupar com isso já é um pouco aí de um aspecto metafísico, né? Que transcende a física, que vai além da física. Dos versos 12 a 14, Salomão vai colocar de um lado, portanto, a sabedoria e a loucura. E ele vai ver que elas são opostas, são extremos.
Ele até compara, né, uma como sendo o dia, a luz do dia, a sabedoria, e a outra como sendo a noite, a escuridão, de tanto que elas são diferentes e opostas. E como todo bom pesquisador, como todo bom cientista, não é? A sua questão nasce de uma dúvida, de uma curiosidade. Ele coloca aí uma pergunta diante de nós. Ele diz assim: o que fará o rei que me suceder? O que farão aqueles que virão depois de mim? O que incomoda Salomão é esta questão. Será que eles serão mais sábios? Serão mais tolos? Será que eles descobrirão coisas novas? Farão coisas novas? Será que eles trarão alguma novidade? Será que eles vão descobrir essa caixa de Pandora, né? Será que eles vão descobrir o sentido da vida? Será que eles vão repetir os mesmos erros ou será que eles vão acertar? O que eles farão com o legado que eu vou deixar? Será que eles vão perpetuar este legado ou vão jogar tudo por água abaixo? Ou será que eles vão construir algo melhor? Será que há novidade? Será que há alguma coisa nova? Será que aqueles que nos sucedem farão melhor do que nós? Ou não será uma eterna mesmice a vida, nós correndo atrás das mesmas coisas, buscando as mesmas respostas, tentando preencher o coração com as mesmas coisas e apenas repetindo aquilo que outros no passado já fizeram? Será que há como escapar disso? Ou será que estamos presos, né, num ciclo sem fim, onde todos nós repetimos as mesmas coisas e nunca aprendemos, né, com o erro do passado? Mesmo lendo, a gente acaba fazendo a mesma coisa e indo, não é, pelo mesmo caminho. E uma constatação de fato dolorosa que Salomão traz aqui logo no início é que nós não ficaremos para sempre. Outros nos sucederão, outros virão após nós. Mesmo Salomão sendo rei poderoso, cheio da grana, cheio de poder, de influência, outro viria no seu lugar. Tudo aquilo que ele construiu até agora, esse jardim do Éden secular, ele entregaria para outro e ele nem sabe se essa pessoa vai cuidar bem e se vai honrar, não é, o seu nome e o seu legado. Pois é, você vai passar. Outros virão após você. Um dia você vai deixar de existir, outros sucederão você. Talvez farão melhor ou talvez farão pior do que aquilo que você fez. Mas o fato é que você vai passar. Nesta vida você não é insubstituível. Aceite que dói menos, não é verdade? Nesses versos, em primeiro lugar, a primeira conclusão de Salomão é que, olhando a vida debaixo do sol, mesmo nesta perspectiva terrena, há vantagens em ser sábio no decorrer da vida. Ele diz aí que viu proveito na sabedoria em detrimento, em comparação com a tolice. Ele diz aí que há um proveito em você ser sábio. Há proveito em você ser sábio, assim como há mais proveito na luz do dia do que nas trevas. Pense aí em quantas coisas você pode fazer durante a luz do dia. É claro que hoje há cidades que não param, né? Giram 24 horas por dia, né? Hoje nós temos aí bancos até 30 horas, né? A vida é uma loucura, principalmente em cidades grandes, né? Mas o que Salomão aqui está dizendo é que, de maneira geral, né, de modo geral, a nossa vida gira durante o dia. Durante o dia você enxerga melhor as coisas, você tem melhor capacidade de ler, você tem melhor capacidade de enxergar. Né? Pense em você acordando de madrugada com sono, querendo ir no banheiro, não achando o interruptor. Né? E você começa a bater em tudo quanto é móvel, né? Bater o dedinho no canto aí da cama, né? Bater a cabeça nos armários, não achando aquilo que você quer. Então a luz do dia ela é mais proveitosa, é isso que Salomão está dizendo, né? Quando o sol nasce, né, a gente se sente mais disposto, o dia vai começar, a gente consegue fazer um monte de coisa, né? A gente consegue brincar, a gente consegue ir para a rua, conversar com as pessoas, né? O mundo gira melhor durante o dia. Fora que a noite, né, traz mais perigos, né? Se bem que hoje a galera está roubando, né, em plena luz do dia. Mas o fato é que a noite traz mais perigos. E também é muito mais fácil você cair num buraco à noite do que durante o dia. O que Salomão quer dizer com isso? O que ele quer ilustrar com isso? É que no decorrer desta vida, você usar de sabedoria vai te ajudar muito. Você vai poder ver as coisas de maneira mais clara, você vai tomar decisões mais sábias, você vai evitar muitos erros, muitas coisas que te machucam.
do que você fazer as coisas na escuridão, que é sinônimo aí de ignorância, de falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, nós vamos colher muitos sofrimentos em várias áreas da nossa vida. Nas esferas todas da nossa vida, seja nos relacionamentos, na nossa saúde, na política, na educação, no trabalho, na religião. Se nós andamos no escuro, na ignorância, na mentira, nós vamos colher muitas consequências ruins. Vamos para muitos caminhos maus que nós poderíamos ter evitado. Nós vamos enxergar muitas pessoas que podem nos atrapalhar, situações, circunstâncias. Mas quando você tem a luz da verdade, quando você anda em sabedoria, quando você procura discernimento, ponderar sobre as coisas, você vai acertando melhor aí a sua vida e os seus passos e vai evitando muito sofrimento. Então é o que Salomão aí quer dizer. Andar com sabedoria é como você fazer as coisas à plena luz, de dia, enxergando muito bem. Andar na tolice é como você viver no escuro, vivendo ao sabor das circunstâncias, ao acaso e à sorte. E no verso 14, Salomão vai usar uma outra figura e dizer assim que os olhos dos sábios estão na sua cabeça. Ah vá, sério Salomão, que os meus olhos estão na minha cabeça? Uau, que descoberta fantástica! Meus olhos estão na minha cabeça. Bom, aqui é uma figura que Salomão está dizendo, né, para falar assim que os olhos estão no lugar correto, que estão no alto, né, de onde ele possa ver. Mas ele diz aí em seguida, né, que o louco, o estulto, né, o tolo, anda em trevas. Esta é a comparação que Salomão está querendo dizer, né? Os olhos do sábio estão no lugar correto, estão no lugar alto, de onde ele possa ter uma boa visão. Já os tolos, né, andam em trevas, tateando no escuro, não dá para você enxergar a saída, né? Hoje a gente tem plaquinhas lá de sinalização, né, dizendo exit, né, saída, vai por aqui e tal, luzes, né, demarcando aí se você for nos cinemas, nesses lugares assim, você vai ver que tem luzes marcando a saída. Mas o tolo, ele vai ficar aí nessa situação de como alguém que estivesse em plena escuridão, guiando a sua vida para o rumo. Mas o sábio, ele tem os olhos no lugar onde eles devem bem estar. Bom, então esse é o primeiro ponto, a primeira conclusão aqui de Salomão. Mesmo pensando aqui numa perspectiva terrena, é melhor você viver com sabedoria, buscando sabedoria, para que no decorrer da sua vida você tenha uma qualidade de vida melhor, mesmo que a sua vida não dure para sempre, não seja eterna, mas pelo menos os anos que você viver aqui, você vai ter uma qualidade de vida melhor, porque você não vai viver no escuro, sofrendo aqui hoje, na pele, as consequências de maus caminhos, de más escolhas, de uma má compreensão que angustiam também o nosso coração. Você vai viver de maneira mais feliz aqui neste mundo. Mas se você andar em tolice, você também vai colher consequências amargas. Então, aí Salomão viu alguma vantagem. Mas as vantagens vão parar por aqui, certo? As vantagens terminam aí, não vão além disso. Vamos ver o segundo ponto agora de Salomão. Salomão descobriu algo, e aliás não precisa ser um gênio para você descobrir isso, né? É a coisa mais certa da vida, de que há algo que nivela o tolo e o sábio. Essa diferença entre eles termina no exato momento em que eles morrem. A morte nivela tanto o sábio como o louco. Lembra lá dos nossos caixõezinhos, né? Ali não há diferença mais nenhuma. As diferenças terminam no túmulo, terminam ali no sepultamento, terminam ali com a morte. O que Salomão está concluindo então nesta perspectiva terrena é que tanto se você viver de maneira sábia, como se você viver de maneira tola, no final os caminhos vão dar no mesmo lugar. Sábio e tolo vão terminar exatamente no mesmo lugar, na mesma condição, na mesma situação. A morte porá um fim a ambos. A morte nivela tanto o sábio como o louco. E a inquietação no coração de Salomão agora é a seguinte: para que então que eu vou viver de maneira sábia? No final das contas, não há vantagem alguma. Há algumas vantagens, como já falamos aqui, só para esta vida. Mas acaba por aí. Se a morte põe um fim tanto a um sábio quanto a um louco, não há vantagem alguma no final das contas, porque todos vão morrer. E o que adiantou
você ter vivido de maneira melhor, você ter tido algumas alegrias, você ter evitado alguns problemas, né? Ou se você também viveu de maneira doida, colhendo aí algumas consequências, sofrendo um bocado. Aliás, há sofrimentos que vêm também sobre sábios, né? Enfermidades, catástrofes, luto e tudo mais. Então, no final das contas, qual é a vantagem de você chutar o balde ou de você procurar ser sensato? Se no final vai morrer todo mundo, vai passar um tempo, ninguém mais vai se lembrar de você, ninguém mais vai fazer conta de você. O que você viveu de bom ou de ruim vai passar, acabou por ali, você não vai sentir mais nada depois que você morrer. Isso não vai fazer mais diferença alguma. Sejam sensações boas ou ruins, isso vai acabar e ponto final. Então, qual a vantagem disso se tudo termina ali num túmulo frio? Mas Salomão diz aí, pera aí pessoal, por que então eu busquei tanta sabedoria? Por que eu busquei viver com tanta sabedoria ao invés de viver na loucura, se no final das contas não adiantou nada? Ele diz aí, é vaidade, eu passeio a vida correndo atrás do vento, de que me adiantou? É uma outra pergunta que ele faz aí. Primeiro ele perguntou, né, o que sucederá com o rei que vier depois de mim? E agora ele diz assim, qual foi a vantagem que eu tive sendo sábio, vivendo em sabedoria? Se quando eu morrer e um tolo morrer junto comigo, nós vamos estar ali nivelados, né? Se quando eu morrer e um tolo morrer junto comigo, nós vamos exatamente para o mesmo lugar, para a mesma situação. Qual a vantagem disso? Não faz sentido, não entra na nossa mente isso. Não dá para compreender a vida. A vida é dura demais para compreender, né? A vida não é para os fracos. Salomão está dizendo assim, ó, gente, aceita que dói menos. Se você for ter esta perspectiva de vida, se você levar a cosmovisão materialista até as últimas consequências, é isso que você vai encontrar, não há outra conclusão. E ainda no verso 16, Salomão vai observar mais uma coisa aí bem interessante. Ele diz que tanto do sábio quanto do louco não haverá lembranças para sempre. Eles serão esquecidos. Ah, mas nós temos aí os memoriais, nós temos aí os bustos, né? Nós temos as estátuas, nós temos os livros de história, né? Nós temos vários monumentos que remetem a figuras fantásticas que não são esquecidas, elas são estudadas na escola, nas universidades, nós citamos essas pessoas. Bom, é verdade que há esses memoriais, essas referências, né? O mundo não perdeu a memória, né? Não deu uma amnésia coletiva, não é isto. Mas é que para fins práticos e principalmente para o benefício próprio dessas pessoas, essas lembranças não valem nada. De que vale a lembrança de um personagem importante do passado para ele mesmo? Se ele não está vivo aqui para desfrutar disso. Ah, mas ele deixou assim um lindo legado. E daí, se ele não está mais aqui, a morte pôs um fim e ele não está existindo em nenhum outro plano. De que importou isso, ele ter sido bom ou ruim, se ele não está mais aqui para aproveitar disso? E é fato que essas pessoas não estão assim numa roda de conversa. Nossa, hoje eu encontrei ele Sócrates, viu? Bati um papo com ele, ele está muito bem, viu? Nossa, hoje eu encontrei lá Napoleão Bonaparte, falei com ele lá sobre a sua guerra. Nossa, hoje eu encontrei fulano de tal, nossa, tal. Eles não estão no nosso convívio mais, eles não são citados ao redor da mesa, nas rodas de amigos, como pessoas que estão aqui e que importam de fato para a nossa vida prática, nesse sentido deste relacionamento. Nós mencionamos essas pessoas hora ou outra, pelo conhecimento que a gente tem de registros históricos da sua vida. Mas o fato é que, de modo prático, né, para o final das contas, estas pessoas são esquecidas. Me diz aí, o que você tem a dizer do seu tataravô? Quais são as informações que você tem sobre ele? O que você sabe sobre a vida dele? Pois é, as pessoas morrem, nós citamos elas durante um tempo. Pensem nas pessoas da sua vida que já passaram pela sua vida. Hora ou outra nós lembramos aquelas que nós amamos,
nós lembramos muito mais e nos causam muitas vezes dor. Mas o fato é que essas pessoas foram esquecidas. E assim será também conosco. Não pense que os seus tataranetos vão ficar aí lembrando de você, contando histórias sobre você. A nossa memória será apagada e esquecida. Quer você tenha vivido como sábio ou tolo, eu e você passaremos. E a não ser que você faça algo muito importante, algo de maneira aí coletiva, né, que você seja conhecido mundialmente, você será esquecido. Não haverá mais lembranças. Triste, né, pessoal? Pode chorar aí, eu deixo, espera um minutinho. Bom, e após chegar a estas duas conclusões, que num certo sentido, pelo menos na sua vida aqui, há vantagem em ser sábio, mas que essa vantagem termina quando você morre, porque depois não há diferença alguma. Salomão diz aí que ele ficou aborrecido. A ideia é de que ele ficou extremamente angustiado, né? A angústia tomou conta do seu coração, porque ele entrou nesta crise, tentando achar sentido nestas coisas, achar sentido na vida humana, na realidade ao seu redor, e comparando aí a sabedoria com a loucura, e vendo que a morte nivela todos os homens, ele se sentiu extremamente angustiado. As peças não se encaixam, essas coisas não fazem sentido no coração do homem. Porque, por um lado, por que ele se preocupa com essas coisas? Por que o seu coração tem sede disso? Por que o seu coração anseia por algo maior, por uma eternidade? E se nós olharmos aí na vida humana de maneira geral, há este aspecto metafísico, né? Isso é gritante no coração de todos os homens, de todos os locais, de todas as épocas, sejam das tribos mais remotas, há este anseio por pertencer a algo maior, por transcender essa nossa realidade, mas ao mesmo tempo, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, as coisas parecem não fazer sentido. Se você for levar esta cosmovisão até o final, assumi-la completamente, é isso que você tem de fato a oferecer, é isso que você vai encontrar. Mas é interessante porque qual argumento a gente vai usar para viver uma vida boa? Pelo menos teremos vantagem aqui nessa vida, né? Para permitir pelo menos a vida em sociedade. Para que nós possamos cuidar uns dos outros, da humanidade. Para que a gente possa deixar um mundo melhor para as pessoas que virão. Mas pessoal, se de fato não existe nada além disso, de que importa? Não é melhor a gente chutar o balde? De que importa ao final das contas se a gente é matéria, acabou e não tem nada além disso? Vale a pena as nossas lutas? Valem a pena as nossas causas? De fato não valem coisa alguma. Mas é muito curioso observar que dificilmente um ser humano consegue viver na plenitude disso. Aliás, se ele se aproxima muito disso, o que ele vai encontrar assim, um abismo no seu coração, um desespero total, uma angústia total, que até levaram muitos pensadores e filósofos à depressão e a desesperarem da própria vida. Não é que eles cometeram suicídio, né? Mas eles se viram ali aterrorizados diante dessa realidade e no final não tinham mais nada a oferecer, a não ser dizer para você assim, viva da melhor maneira possível. Ninguém pode ter certeza de nada. Então viva do jeito que você quiser, da melhor maneira possível. Se existe conhecimento, a gente não pode dizer, ninguém pode afirmar. Então é melhor cada um se apegar àquilo que quiser. Mas não sei se é pelo que Salomão vai dizer logo em seguida, né, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. É que por mais que a gente lute contra isto, isso na prática está no nosso coração. Esta busca por algo maior, esta insatisfação com o que a realidade pode nos oferecer. Parece que nós fomos criados, vamos usar aqui esse termo, né? Ou parece que nós existimos para algo maior. Bom, Salomão, mas a nossa conversa vai terminar assim. Mais uma vez você me chamou para ter essa conversa pessimista, sem perspectiva nenhuma, sem esperança. Você não está vendo o caos que o mundo está, Salomão? Você, ao invés de trazer uma mensagem assim de otimismo, de fé na humanidade, de esperança, colocar a gente para cima, assim, né? Nos animar, você vai jogar esse balde de água fria, e você já vai trazer essa má notícia simplesmente, algo aí que eu já tinha até pensado. Você não tem nada para trazer de novo? Bom, lembra da primeira pergunta de Salomão, quando ele diz assim, o que sucederá com o rei que vier depois de mim? O que ele vai fazer?
Nos argumentos de Salomão a gente percebe que os homens em si mesmos, eles não podem oferecer nada de novo. Não há nada novo debaixo do sol. Apenas maneiras sofisticadas, modernas, de fazermos as mesmas coisas, de corrermos atrás das mesmas coisas. Será que poderia vir um rei que o sucedesse e que trouxesse algo novo? Creio que Salomão está preparando todo o cenário e preparando o nosso coração para nos apresentar um rei de quem ele ouviu falar, que foi prometido ao seu pai Davi e que nós encontramos em toda a Escritura e que de fato veio. Um rei que veio desta mesma descendência de Davi, ele veio do trono de Davi, mas ao mesmo tempo ele veio de fora, ele veio além do sol. Ele veio da eternidade, é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se encarnou, descendente de Davi, mas que nasceu debaixo do sol, viveu neste mundo caído pelo pecado, experimentando a mesma vida que nós experimentamos, mas sem pecado algum. E ele é o único rei que quebrou aí este ciclo, quebrou esta engrenagem e que de fato trouxe algo novo. Ele diz, eu faço novas todas as coisas. E Jesus fez isto levando sobre si o preço dos nossos pecados. As nossas iniquidades estavam sobre ele. Jesus Cristo é este rei servo que deu a vida pelo seu povo. Mas como ele é santo, o santo Filho de Deus, o Deus homem sem pecado algum, ele não morreu pelos seus próprios pecados, ele morreu pelos pecados de outro. E este rei sábio deu a sua vida por nós. Mas como não havia pecado nele algum, e como ele ofereceu um sacrifício perfeito ao Deus Pai, o Criador, a morte não pôde detê-lo. Aí sim eu vi diferença, aí houve uma grande diferença, porque este Cristo Jesus venceu a morte. Ele rompeu com esta tirania da morte, com este reinado absoluto da morte sobre sábios e tolos, justos e injustos. Quando o Filho de Deus deu a sua vida, ele que é o autor da vida, a morte não pôde detê-lo. E com a sua morte e a sua ressurreição, ele venceu a própria morte. Por isso que Paulo vai dizer, onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então nós morremos por causa do nosso pecado, mas a morte não pôde deter o Filho de Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Paulo vai dizer que se os mortos não ressuscitam, é vã nossa fé, é fútil. Se não há esperança de vida eterna, se não há esperança de ressurreição, de uma vida além dessa, qualquer coisa que venhamos a pensar aqui é algo fútil, é algo vão. A nossa religião é algo fútil, vazio e sem sentido. Mas Paulo diz, de fato, Cristo ressuscitou. E nesta mesma carta ele traz ali várias testemunhas históricas de que Cristo ressuscitou, testemunhas oculares que viram o mesmo Filho de Deus que foi morto, ali ressurreto e subindo aos céus. Não é simplesmente uma história da carochinha para nos animar, para nos dar um pouco de esperança. Jesus veio na história, morreu na história e ressuscitou na história, e testemunhas oculares viram o Filho de Deus. A palavra de Deus, portanto, nos ensina que a única diferença maior e que mais importa que nós enxergamos de viver uma vida em sabedoria ou em tolice é se há uma perspectiva eterna. E Jesus Cristo veio justamente para isso. Ele que estava além do sol, veio debaixo desse sol para nos fazer enxergar além desse sol, a vida além do sol, e termos comunhão com este Criador, que não só criou todas as coisas, mas está presente na criação. Preserva e sustenta todas as coisas, mas o pecado nos separou deste Deus. E nós passamos a buscar sentido na vida por nós mesmos, na nossa própria sabedoria, mas somos inimigos de Deus, nós andamos em trevas. E este é um outro conceito de trevas na Bíblia. Esta tolice é porque as trevas cegam o nosso coração se torna obscurecido e incapaz de reconhecer a Deus, de adorá-lo e de nos submetermos a Ele. Mas agora em Cristo Jesus nós podemos ser reconciliados com Deus. Este Deus que se tornou homem para nos levar à comunhão novamente com Deus. Aí sim eu vi agora vantagem verdadeira.
Aí sim as coisas fazem plenamente sentido. E por que não? E no Salmo 1, o salmista diz assim que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E em Malaquias capítulo 3, o Senhor nos diz: então vocês conhecerão a diferença entre o justo e o perverso, entre o que teme e não teme a Deus, entre o que o serve e o que o não serve. Só Deus pode de fato trazer essa diferença. Principalmente se nós passarmos a considerar a sabedoria como sendo fruto de um relacionamento com Deus. Como a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de um relacionamento de temor com Deus. E essa sabedoria é Cristo, é a sabedoria encarnada, como Paulo diz, que Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, e que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria de Deus. Colossenses capítulo 2. Viver em sabedoria é viver em comunhão com a sabedoria por meio do qual tudo foi criado, tudo existe e para quem tudo existe. Que Deus abençoe, que nós possamos ter aprendido hoje com Salomão que vale a pena viver com sabedoria. Mesmo se não existisse vida eterna, valeria a pena pelos próprios resultados da sabedoria em si. Mas Salomão nos trouxe algo ainda maior. Há vantagem, aí eu vi vantagem, sim, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos um Cristo que nos leva à comunhão com Deus eterno. Nele há vantagem. Ele é o Rei que rompeu com essa desgraça na qual nós nos encontrávamos. Cristo é o Rei que traz coisas novas, porque Ele venceu a morte. Que Deus te abençoe. Não esqueça aí de curtir, de compartilhar com outras pessoas. Um abraço e até o nosso próximo papo com Salomão. Valeu! Da direita aí do vídeo de vocês pertence a um sábio e da esquerda e uma constatação essa doeu, indo pelo no Salmo de número 1, o salmista vai dizer assim, que os justos não permanecerão sua testa. Sério? Ava.